A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo? Hoje eu venho trazer um vídeo aí, embasando com o do irmão aqui, né? Que ele vai dar um entendimento aí, né? Eu não vou falar do que é, porque se eu falo a pessoa nem vê o vídeo, né? Aí depois, se vocês quiserem desistir de ver o vídeo, vocês desistam, né? Mas vamos lá e... Aí não esquente com o barulho aqui não. Vou falar uma coisa que nem tá conveniente com o assunto aqui em pauta que eu vou tratar. Porque a gente tava denunciando umas coisas aí cabeludas aí, né? Ó, pra você ver, ó o que se rola hoje aqui. É que eu, pra não pegar muita luz, pra não refletir aqui, a luz natural da lâmpada, e eu não tenho câmera, eu gravo pelo meu celular. Tem gente que usa o celular, mas usa a câmera pra gravar, né? Ou outra pessoa grava com o celular do outro e ele usa o celular para buscar os estudos. Eu não tenho essa possibilidade. Então, ó, você vê, ó, as que se toca hoje aí, as ideologias que se toca, né? Mas fazer o que, né? É o mundo que a gente vive, né? Aí fala que a gente é legalista, que a gente é tudo aí, por isso que a gente denuncia as coisas. O certo virou errado, o errado virou certo. Vamos pro vídeo, né? Eu nem quero falar mais disso, não. Já fiz 4 vídeos dessas coisas aí. Vou falar de outras coisas agora. Falar de coisa das escrituras. Vamos lá. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você é a terceira das 3 pessoas indignadas que entraram em contato comigo nos últimos 3 dias. Uma ligou, foi por telefone, tentando explicar por que a sua igreja local era correta e as minhas informações que eu mencionei em algum dos meus vídeos sobre ela estavam equivocadas. Outra pessoa, por e-mail, exigiu que eu tirasse do ar tudo que eu escrevi e falei sobre a sua congregação, chegando ao ponto de dizer que quem fala mal dela está em desobediência. Corrigindo aqui, quem está em desobediência, segundo a palavra de Deus no livro de Apocalipse, é a pessoa que frequenta esses templos, né? Porque lá ele fala, sai daí, povo meu, para não correres no pecado, porque é a Babilônia, é um engano. Então você está sendo conivente, você que eu digo, as pessoas que tá lá, né? Conivente com o engano, entendeu? Por isso que Deus fala, porque tem povo dele lá sendo enganado, né? Tem pessoas que é de Deus, tá lá, indo lá sinceramente, outros estão indo lá só para buscar bênçãos materiais e coisas, são só os cristãos, mas tem outros que estão buscando a Deus, mas estão enganados, porque não se aprofundam nas escrituras, né? Então, mas um dia eles vão abrir os olhos. Muitos já estão saindo de lá, Deus já está tirando muitos de lá, está levantando muitos aí na internet para pregar as verdades bíblicas, para acordar outros, né? Mas vai ter outros que não vão acordar nunca, irmãos. Vão partir desse mundo lá, né? No engano e vão se perder, infelizmente, né? Vamos dar sequência aqui. Manda uma mensagem para mim no YouTube dizendo que eu deveria guardar os mandamentos da lei e não falar do que eu não entendo, além de passar a respeitar a profetisa da sua religião sabatista. Bem, você consegue enxergar um padrão aí nessas 3 manifestações? Todas essas pessoas defendem sistemas religiosos criados por homens em algum momento da história. Por homens. Geralmente séculos. Geralmente esse comentário que ele está comentando, uma pessoa que ligou para ele ou que mandou mensagem, né? Mandou mensagem, né? Criticando ele pelo que ele fala da palavra de Deus, criticando esses templos, né? Criticando, falando que esse templo não veio de Deus, né? Aí a pessoa defende mais a religião, mais o líder religioso fraudulento do que a palavra de Deus. Pra você ver como que a pessoa idolatra mais as coisas criadas do que o Criador, que é bendito para todos sempre, diz a carta aos Romanos, né? Então, provavelmente, pelo que ele me deu a falar ali, eu entendi, geralmente essa pessoa é da igreja adventista do 7º dia, que guarda o sábado, sabatista, né? Tem as igrejas batistas, outras igrejas sabatistas, né? Mas a adventista provavelmente, porque ele falou de profetisa, provavelmente é a Ellen White, a profetisa dos adventistas do 7º dia, né? Vamos lá, dá a sequência aqui. Cristo fundar a sua igreja em Atos 2, porque foi quando começou a igreja, a única igreja que eu encontro no dia de Bíblia. Pentecoste. Essas pessoas não estão ocupadas em batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, como fala Judas, versículo 3.
não estão ocupadas em defender um corpo de Cristo, a doutrina do um só corpo, que é a igreja, que o próprio Senhor disse que edificaria em Mateus 16, 18, e contra Eclesias, que significa saídos para fora, seguir após Cristo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga, diz o Senhor. Porque ele foi expulso do templo, porque ele derrubou as mesas, derrubou tudo lá, falou para o religioso fariseu: olha, destrua esse templo e 3 dias eu construo de novo. Deram risada dele. Nós levamos 46 anos para construir esse templo, você vai construir em 3 dias. Ele está falando do corpo dele, e que quando ele ressuscitasse, ele ia ser levantado na cruz para ser crucificado. Quando ele ressuscitasse, ele ia habitar no corpo da pessoa, igual ele falou para a mulher samaritana. Agora não adorareis o Pai nem no templo de Jerusalém, nem no monte, mas adorarei, não é um lugar físico, adorareis o Pai em espírito e verdade. Onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu me faço presente. Isso já é comunhão, isso já é congregação. Fala, você não pode deixar de congregar, de se reunir. Não é a quantidade. Você está reunido entre 2 ou 3, falando de Deus, incentivando os irmãos, orientando os irmãos, isso é comunhão, irmãos. Entendeu? Alguns se comungam pelas mídias sociais online, mas o verdadeiro é importante se congregar, se reunir fisicamente também. Não estou falando que não é, mas não é a quantidade, não importa se é 10, se é 100, se é 1000, se é 2, se é 3, 4 que está congregado. O que importa é quem está no centro da congregação, da reunião, Cristo. Você está ali para aprender da palavra, está ali para orar, está ali para realizar o jantar, que é a ceia do Senhor, para compartilhar com os irmãos as bênçãos que o Senhor nos dá, que é a ceia. É isso. Vamos lá. O inferno não prevaleceriam. Ao contrário dessa igreja verdadeira da que nós encontramos na Bíblia e da qual fazem parte todos os crentes em Cristo, todos os crentes, e que foi fundada no dia de Pentecostes há 2000 anos, essas pessoas gastam saliva, tempo e energia em defender alguma seita que alguém um dia decidiu criar para diferenciar um grupo de cristãos de outros por diferentes nomes, diferentes doutrinas. Paulo chama isso de carnalidade, porque eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, pois está Cristo dividido? Cristo fosse batizado em nome de Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Se todos não são ministros de Jesus Cristo, vasos usados, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós não somos nada, irmão. Nós somos pó, vasos usados para a glória de Deus. Não nos gloriamos a nós mesmos. Então, sois meninos em Cristo, pois não sois carnais, como dizeis. Eu sou de Paulo, é o que acontece isso. Hoje eu sou da Batista, hoje eu sou da Congregação, hoje eu sou da Universal, hoje eu sou... Isso é carnalidade. E Paulo denuncia isso como carnalidade. Aí você vai dizer, mas a minha igreja foi criada por uma revelação que foi dada à nossa profetisa. Tá. O outro vai dizer, o Senhor revelou essa obra ao irmão fulano. Tá bom. E o outro vem, não, nós não estamos mais ligados à sede nos Estados Unidos que você citou no seu vídeo. Tá, ok. Tá bom, vá acreditando que o Espírito Santo iria revelar algo que não está de acordo com a palavra dele. Porque a palavra dele diz que há um só corpo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. E diz também que não haja entre vós dissensões, ou divisões, ou heresias, ou seitas, ou secções. Que é o que fala no original. O que é divisões, heresias e seitas e facções? São divisões. É isso que é heresia, seitas e facções. Divisões, dividir cristão em diferentes grupos e partidos. Sendo que só existe um corpo, uma só igreja, que é o corpo de Cristo. Onde ele é a cabeça e nós somos os membros. As pessoas não entendem isso, porque são esses carnais. Porque as pessoas que é espiritual entendem o que é a igreja. Não vai falar que a igreja é um prédio, uma religião, uma denominação. Vai falar que a igreja verdadeira é o corpo de Cristo. Isso daí quem inventou foram os homens. Por isso que é fácil manipular as pessoas. A mídia manipula, o governo manipula, a religião manipula. Por quê? Porque as pessoas não buscam a Deus verdadeiramente, ter intimidade com a palavra, para não serem enganadas e manipuladas. Aí elas acreditam naquilo que ela escuta dos outros, da religião, da mídia, da televisão, escuta dos governantes e acredita.
Na vida inteira nossa, a gente acreditou numa mentira como se fosse verdade. Nossos pais foram enganados, passaram para nós e nós ficamos passando para os outros o engano como se fosse verdade. Por isso que eu falo que a gente vive no engano, na Matrix. Isso aqui tudo é uma Matrix, é um mundo ilusório. Não estou falando o mundo, a terra que Deus criou, estou falando o sistema que foi criado pelo inimigo, o engano, a ilusão. Tudo que te contaram, tudo que te ensinaram como verdade é tudo mentira. Efésios 4:4, 1 Coríntios 1:10, 1 Coríntios 12:12. Ou então tente se convencer de que a verdadeira igreja, o corpo de Cristo, seja apenas esse grupo do qual você faz parte. Ora, a igreja bíblica, a igreja genuína, que é o corpo de Cristo, desse corpo fazem parte todos os salvos. Entendeu? Todos, o mundo todo. Sem distinção. Tá, várias partes do mundo um tem verdadeiro cristão e falsos cristãos. Ou não denominado igreja. Não se trata. Todos os salvos fazem parte de um só corpo. Trata-se de um só corpo, cuja expressão local está representada por 2 ou 3 congregados pelo Espírito ao nome do Senhor Jesus. Simples assim. Deixa eu desenhar para você entender. Sabe o exército brasileiro? Pois é. Quando ele fala assim, aí as pessoas falam que a gente é arrogante. Não é. É porque tem pessoas que você tem que detalhar. Elas não entendem. Você tá falando uma coisa que ela tá teimando, que é aquilo lá. Ah, não, vocês são sábios, só vocês entendem. Meu, não confunda a sabedoria deste mundo, que é extraordinária, que o homem constrói coisas que eu não consigo construir. Eu mesmo não tenho essa sabedoria. Construir aviões, pontes, fazer coisas extraordinárias, tipo ferrovias, carros autônomos, criar coisas maravilhosas. Só que essa é a sabedoria do mundo, irmãos. A espiritual não é isso. A pessoa estuda em faculdade, ela tem toda a sabedoria humana, mas ela, às vezes, a pessoa que é de faculdade não tem a sabedoria espiritual, ela não entende de coisas espirituais, porque são seres humanos naturais. O homem natural, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucuras. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e entende bem tudo, e ele de ninguém é entendido. De ninguém quem? Do homem natural. O homem natural não entende o que o homem espiritual fala, porque ele parece loucura. Mas o homem espiritual, de ninguém é entendido, e só quem entende é outro homem espiritual. É o que vem de Deus, é o que é nascido do alto. Não adianta você ficar batendo no murro e ponto de faca, provando para a pessoa. Ou então a pessoa sabe o que é a igreja, mas ela é do diabo, porque a pessoa que sabe o que é a igreja, o significado verdadeiro de igreja, e ensina para o outro que é outra coisa, igreja, é um servo do diabo que está manipulando para ganhar dinheiro, para escravizar as pessoas e para dominar as pessoas e se sentir importante. Eu sou o pastor dela, é para isso. E as pessoas não enxergam, não abrem os olhos, não buscam formação descentralizada, não buscam estudar. Né? Tá, a internet aí só está servindo para procurar besteira. As pessoas, em vez de procurar coisas úteis que vai edificar ela, só procura. Aí ela quer saber do quê? Quer saber de coisa enganosa mesmo. Porque só busca o engano, não busca nada que preste. Vai de cada um, né? Vai fazer o quê? Aí fica falando que a gente é arrogante, que a gente que sabe mais. Eu não sei mais que ninguém, irmãos. Todos nós somos iguais. Todos nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Aí é a busca, é você ter interesse de Deus. É de ter intimidade para Deus te revelar a verdade. É isso é o verdadeiro cristão. Não é cristão só de nome. Acreditar em tudo que você escuta de qualquer pessoa. Os bereanos comparavam o que Paulo falava, e Paulo era um grande apóstolo de Cristo. Em cada localidade existe um quartel, um tiro de guerra, um escritório do exército, qualquer coisa assim. Mas tem uma representação local do exército. Mas é o exército brasileiro que está ali. Ainda que naquele quartel fiquem 2 ou 3 soldados apenas, ali está o exército brasileiro, representado no seu todo, na sua totalidade. Ou um só exército está ali. Aquele quartel não é independente do exército brasileiro e nem tem outro nome ou outra direção. Não, ela é apenas expressão local do mesmo exército. Quando um recruta é acrescentado ao exército brasileiro, lá em Salvador, por exemplo, ele é acrescentado a todo o corpo do exército brasileiro. Um quartel lá em Porto Alegre vai entender que aquele soldado faz parte do exército brasileiro, não é de outro exército. Não faz parte de uma facção. As denominações religiosas estão para a verdadeira igreja, assim como as milícias estão para o verdadeiro exército. São coisas espúrias que não condizem com a unidade que caracteriza o corpo como um todo.
Assim é com a igreja também. Lembrando que quem acrescenta membros ao seu próprio corpo é o próprio Senhor do corpo. Cristo. Cabeça do corpo. Senhor Jesus. Não é algum ritual de batismo, um formulário de membresia que faz alguém passar a fazer parte do corpo de Cristo. Nem poderia. Nem mesmo a própria pessoa pode se acrescentar ao corpo de Cristo. Ninguém pode falar assim, tá bom, agora eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador, eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, deixa eu ver onde eu vou me fazer membro agora da igreja, porque eu não sou membro do corpo de Cristo, eu preciso procurar um corpo de Cristo. Gente, que loucura. Que loucura. Veja o que diz em Atos 2,47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, e não homem algum, todos que haveriam de ser salvos ao seu corpo. Dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é quando ele faz alguém membro do corpo de Cristo, é quando a pessoa crê em Cristo. Se converte a Cristo. Aceita Cristo como seu falando, Salvador. Você só pode ser membro do corpo de Cristo. Você não pode querer ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja, verdadeira, e também querer ser membro de alguma facção ou milícia paralela, ou denominação, tipo igreja A, igreja B, igreja C. Não. Experimente criar facções ou milícias assim no exército brasileiro e você vai ver se alguém vai lhe dar uma medalha por causa disso. De jeito nenhum. Você vai preso. Quero um conselho. Se você realmente crê no Senhor Jesus e busca só a glória da pessoa de Cristo, não perca tempo pregando uma religião. Não perca tempo defendendo uma igreja. As pessoas defendem mais religião, não perca mais sua saliva, líder do que a própria palavra de Deus. Falando de uma denominação ou do pastor fulano, ciclano. Não perca tempo fazendo isso. Faça como os apóstolos e discípulos em Atos e nas epístolas. Defenda apenas Cristo. Defenda apenas o nome que está acima de todo nome. Quando ele está falando, defenda Cristo, não é só a pessoa de Cristo. Porque Cristo não precisa de defesa nossa, Ele é Deus encarnado. É defender a palavra, defender o que é correto. Não defender coisas que Deus não criou como se fossem certas. Gaste tempo, não gaste saliva, não gaste papel, nem caracteres e e-mail, um telefone para mim, para defender uma agremiação de pessoas, ou para defender as pessoas desse grupo ou agremiação, por mais cristãs que sejam. Eu nunca falo mal dos irmãos em Cristo que estão espalhados. Isso, exatamente, que é bem entendido. Quando a gente critica aqui, a gente critica o sistema religioso, não as pessoas que frequentam lá. Lógico que a gente sabe que tem joio e tem trigo lá, que o próprio Senhor fala. Vou separar o joio do trigo, o falso do verdadeiro. Isso não está só dentro das denominações. Tem falsos cristãos no mundo que não frequentam denominações, tem verdadeiro cristão fora dos templos, tem cristão verdadeiro dentro dessas abadias, dentro desses templos, dessa igreja falsa, tem, mas eles estão enganados lá, mas o Senhor vai tirar. Esses que são deles verdadeiramente, o Senhor já está tirando já estão muito saindo, e os anjos do Senhor vão tirar, vão continuar tirando. Agora, o que não são deles, são fingidos, estão indo lá buscando prosperidade, sorte no amor, pedindo coisas materiais para Deus, esses daí vão se perder, esses daí são falsos. Entendeu? Agora, tem uns que são enganados lá, que estão lá buscando comunhão com Deus, estão sinceros, mas por falta de conhecimento bíblico, estão sendo manipulados e enganados, mas o Senhor vai arrancar eles de lá. Entendeu? Porque Ele disse que vai separar o joio do trigo no final dos tempos. Vamos lá. O que eu deixo muito claro é que as organizações das Então, a gente não fala mal com um indivíduo em particular, outro criticando... só porque a pessoa frequenta lá, ela é perdida. Não, a gente está tentando abrir os olhos dela. Não estamos criticando a pessoa, estamos criticando o sistema religioso e os falsos profetas que enganam essas pessoas. É isso que a gente critica, não é uma pessoa individual, assim, entendeu? Aliás, não existem na Bíblia. É essa a questão. São coisas que foram criadas para dividir cristãos em diferentes facções. E Paulo, no 1 Coríntios, fala muito claro que é carnalidade. Quando um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou desse, eu sou daquilo. Carnalidade. Eu nem preciso falar, então, de defender algum líder, o suposto profeta, né? Não é mesmo? Pessoas que falam assim, eu sou do pastor fulano, eu sou da igreja do pastor ciclano. Não existe isso.
a igreja do pastor Cicrano? Tem uma igreja só. A igreja de Cristo, o sumo sacerdote, o nosso bom pastor, o grande pastor das ovelhas. Essa é a igreja. Quando Cristo vier buscar a igreja que pertence a Ele, Ele vai levar os salvos, todos os salvos por Cristo. Independente se eles estão ou não espalhados nessa grande casa, que é a Laodiceia, em que se tornou a cristandade. É uma época de ruína agora. Não vai melhorar. Não vai ter melhoria para isso. Não pense, não. Porque as pessoas pensam que vai ter avivamento. Vai ter o avivamento. Mas o avivamento não é o que os pastores dizem, que vai ir muita pessoa para essas igrejas aí falsas. É as que estão saindo. Essas que é o avivamento. Elas que estão abrindo os olhos, estão saindo das denominações. Esse é o avivamento. Mas vai ter muito mais apostasia do que avivamento no final dos tempos. A Bíblia é clara. A apostasia vai ser muito grande. Muitos vão desistir da verdadeira fé e pedir doutores para si, conforme os seus desejos. E onde estão esses doutores? Nos templos, no YouTube, que prega heresia, que falam que a pessoa quer ouvir, não que a palavra de Deus diz verdadeiramente. Você vai ficar rico, você vai ter empresa, o Senhor te perdoa, pode viver do jeito que você quiser, venha como está e fique como está, não mude de vida não, que Deus te ama do mesmo jeito, você vai para o céu. Isso é o falso evangelho que Paulo diz em Gálatas, entendeu? Porque o verdadeiro evangelho, ele te abençoa, ele te cura, ele te consola, ele te conforta, mas ele também te chama a atenção, ele te repreende, ele te confronta, porque sem o confronto não há conversão. Quando você não se olha para si e vê os seus pecados, os seus erros e se arrepende, porque o confronto faz você se arrepender dos seus pecados, dos seus erros e se converter. Se você não olhar para dentro de si e não falar, eu sou pecador, eu sou miserável, igual Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Entendeu? Quando você não se reconhece como pecador miserável, você não tem salvação, porque você acha que você é justo por você mesmo, você é bonzinho, você não precisa de Cristo, você não precisa... Para que Cristo morreu na cruz? Para quê? Morreu de balde, morreu em vão, porque você não crê, não adianta, entendeu? Fundo do poço, o testemunho cristão nesse mundo chegou no fundo do poço. Cristo vem e vai tirar da terra os que são seus, que estão nas denominações, também muitos, a maioria até está nas denominações, mas pertence a Ele, porque creram nele, não porque pertence a uma igreja ABC. Qualquer grupo de cristãos. Por isso que Timóteo fala, apartar, todo que profere o nome de Cristo, apartado da iniquidade. Iniquidade é o quê? Injustiça e engano. Aonde tiver engano, você não pode ser conivente. Mesmo que você seja salvo, se você quiser ficar lá nesse tempo, no final dos tempos, Deus vai te tirar de lá, mas você vai perder galardão. Porque é a obra que se queima. As suas obras vão ser queimadas, você não vai ter galardão. Porque você vai para o céu, vai ser salvo, mesmo provado pelo fogo, mas não vai ter galardão. Porque você foi desobediente, você frequentou o engano. Entendeu? Deus fala, sai daí, povo meu. O povo dele não sai, entendeu? Mas ele vai tirar quando vir o arrebatamento. A única coisa que eu não concordo com ele é que ele acredita em arrebatamento secreto, esse senhor aí. Eu conheço ele, eu trabalhei até com ele, né? Ele não deve lembrar de mim, mas ele... trabalhou numa das óticas da minha patroa, ele foi... ele ensinava, que ele dá palestra para as empresas, né? E ele deu palestra pra minha patroa lá, né? Ele dava palestra, assim, né? E o Mário Persona, eu conheci ele lá, mas ele nem me lembra de mim. Aí eu comecei a seguir o canal dele. Mas eu só discordo dele de que ele acredita em arrebatamento secreto. E eu acho que a igreja vai passar pela grande tribulação, não vai ser arrebatada antes. Mas de resto, eu aprendi muito com ele. Eu aprendi muito, porque ele tem um conhecimento muito bom. Com ele que muitos outros cristãos, não só do YouTube, mas pessoas que me orientaram na palavra, que sou muito grato por isso, né? Depois eu fui me desenvolvendo sozinho. Fui lendo a Bíblia e o Espírito Santo foi me capacitando. Entendeu? Alvos são apenas eles. Essas pessoas só me deram o norte, como eu faço com vocês aqui. Aqueles que não têm total conhecimento. Eu dou o norte, aponto para a Bíblia, aponto para Cristo. Isso é o pastor verdadeiro. Não é um que se autodenomina pastor por causa de uma denominação, um líder religioso. Não tem nada a ver com isso, irmão. Que diga que são eles os mais espirituais. Ou que diga que são eles as virgens que têm azeite. Ou que diga que são eles os únicos que guardam o dia de descanso que Deus determinou, portanto são os únicos que estão certos. O dia de descanso que Deus determinou é o descanso eterno. Não é mais o guarda de sábado, que nem... Para nós gentios, os judeus ainda guardam o sábado, mas para nós gentios não é isso, porque nós somos a igreja.
Quem tem que se converter à igreja são os judeus, não nós os judeus. Tem judeus que querem que a gente se converta a eles, a lei do Antigo Testamento, que fala que é judeus messiânico, mas ainda obedece à lei do Antigo Testamento. A gente tem que obedecer os 10 mandamentos morais pelo Espírito só, mas não as leis sacerdotais, ir ao templo, não comer alimentos, né, que foi tudo já purificado por Deus. Tem que guardar sábado, isso é requisito da lei. E era para os judeus, não é para os gentios que virou igreja. Cristãos que aleguem essas coisas, que se distingua, não passam de um ninho de soberbos pretensiosos. Os de Filadélfia, em Apocalipse 2, que é o nome, Filadélfia era só um nome geográfico, não era uma denominação. É um local onde se reuniu os santos. Si Quando falava a igreja de Filadélfia, Laodiceia e em outras, estava se referindo ao local onde os cristãos se reuniam. Era uma cidade que o cristão se reunia, que cristão é chamado de igreja. Eu vou provar, porque eu vou fazer o estudo bíblico de carta a Colossenses, Tito, cartas a Timóteo, e vou mostrar na Bíblia o que é a igreja ali. A igreja que está na casa do fulano, uma denominação, uma religião cabe na casa de alguém? Parece que a pessoa não acorda. Deles, quem elogia o que eles são e o que eles fazem, quem diz que eles têm pouca força, que guardaram a palavra, não negaram o nome de Cristo, foi o próprio Senhor Jesus. Não é como Laodiceia que fala, eu estou rico e abastado, não preciso de nada nem de ninguém. Se eles eram isso ou eram aquilo, se eram testemunho ou não eram testemunho, ele não estava preocupado com isso. Os únicos preocupados consigo mesmos, com seus feitos, com as suas realizações, eram os de Laodiceia. De Laodiceia. Que ela elogiava a si mesma, estou rica e abastada, não preciso de coisa alguma. Mas na sequência, nós vemos o Senhor falar que vai vomitá-la da sua boca. Olha isso, que pesado. Não serve para Cristo. O Senhor vai vomitar. E ele vai então buscar sois cega, com quem estiver disposto a abrir a porta não para vê se que está cega, que está nua, que compre ouro de mim e azeite e colírios para abrir os seus olhos, porque ela se achava a toda, que tinha mais conhecimento, sabia mais de coisa, que não precisava de ninguém, não precisava de nada, estava rica, abastada. E Filadélfia ficava quieto. Quem defendia ela era o Senhor. E ela não ficava se autogloriando. Eu faço isso, faço aquilo, que nem a oração do religioso e do publicano. Aí eu vou ao templo, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, eu. Aí o publicano não, que era mal visto, não ousando levantar os olhos do céu, tem misericórdia de mim, pecador, Senhor. Ele se reconheceu pecador, necessitado do Senhor, e esse foi salvo, e o outro foi humilhado, porque se exaltou a si mesmo. Quem abrir a porta, eu entrar, cearei com ele, ele comigo. Isso é um convite para comunhão. Muita gente usa, às vezes eu também uso, às vezes para evangelizar essa passagem, mas essa passagem está falando de Cristo buscar comunhão com aqueles que são seus. E não só comunhão terrena, mas comunhão depois dessa vida aqui, porque ele fala que entrará e ceará com a gente. Ele está falando tanto nessa vida aqui espiritualmente, que ele vai estar reunido onde está 2 ou 3, com comunhão com verdadeiros salvos, e no reino eterno, que ele vai fazer o banquete para as bodas do Cordeiro, para o casamento dele com a noiva, que é a igreja. Entendeu? Que somos nós, os verdadeiros salvos, né? Que nós vamos participar do banquete de casamento do Cordeiro com a gente. Vamos lá, figurativamente, né? Para arrebatar e levar para o céu algum sistema, denominação ou organização religiosa apelidada de igreja. Não vai. Essas organizações, com seus templos, sua infraestrutura, seus cleros, permanecerão na terra recheadas com aqueles que são cristãos apenas de nome, porque os genuínos entre eles terão sido levados para o céu, no arrebatamento. Mas as suas organizações, as suas instituições, a sua infraestrutura, tudo que tem, isso tudo será usado pelo anticristo na perseguição do remanescente judeu que vai se levantar depois do arrebatamento da igreja e vai começar... Não, aí eu já não concordo com ele. É a única parte que eu não concordo. Que ele acha que a igreja vai sair... Sim, os salvos vão sair da terra, vão ser arrebatados. Isso é verdade. Mas não antes de se revelar o anticristo... Eu acredito biblicamente que vai passar pela tribulação, sim. A igreja vai passar, mas ela vai ser vitoriosa. Mesmo que morra fisicamente, eles vão ser ressuscitados, que a Bíblia diz, e vão ter o corpo glorificado. Nem todos vão morrer. Vão fugir, vão escapar,
vão correr. Quem vai, as duas testemunhas ali, que ele fala que vai pregar, muitos acreditam que é Moisés e Elias. Deus tem poder de trazer Moisés e Elias de volta, ou Moisés e Enoque, ou Elias e Enoque, sei lá, cada um acredita em nenhuma coisa, mas ali está falando figurativamente que nós, tanto os judeus como os gentios que são agora a igreja, vão ser as duas testemunhas que vão pregar com o espírito de Moisés e de Elias. É mais coerente com o texto bíblico isso, entendeu? Por isso que eu acho que a igreja não vai ser arrebatada. Depois, os corpos de quem pregou, porque eles não vão, o anticristo não vai poder matar esses dois profetas, que eu acredito que é judeu e igreja, né, que vai pregar, enquanto eles não profetizarem. Quando acabar o testemunho deles, aí o anticristo mata. Aí Deus ressuscita e fala, só subi até aqui. Entendeu? Aí é onde vem o arrebatamento. Evangelho do Reino. Esse é o Israel que Deus vai restaurar depois que a igreja foi embora daqui. Por que você acha que o apóstolo João tomou um susto quando viu uma mulher que deveria ser uma noiva virgem e pura, sim, aparecer no seu radar profético, né? como falsa uma igreja. Grande prostituta, uma grande meretriz, a Babilônia. É essa falsa que fala aí. Essa Babilônia? É as denominações. Quem é essa Babilônia? Tanto o catolicismo quanto as filhas. Que, tem as sete que é o protestantismo. Aí fala, não, é só o catolicismo. Não é catolicismo coisa nenhuma. Diz lá que o catolicismo tem uma mãe. Ela é a mãe, então ela tem uma filha. Quem são as filhas? Quem saiu de Martim Lutero? A protestante. Ah, irmãos, para. Fica aí um acusando o outro, sabendo que é tão podre quanto o outro. É todo o sistema religioso apóstata. Esse que é a falsa noiva, que é a prostituta, que é a meretriz. E não é só a religião. É a política corrupta, o sistema tecnológico que vai ser usado para o mal. É uma cidade corrupta. Tá falando do sistema como um todo ali. Tá? Ali em Apocalipse. Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, pessoas. E com o vinho da sua devassidão foi quem se embebedaram. Se deixaram manipular pelo sistema. Quem é essa mulher? Quem é essa prostituta que faz conluios com os governantes? Quem é essa que procura colocar pessoas em posições de governo para poder garantir seus interesses nesse mundo? Quem é essa? A Igreja Católica? Não, é toda a cristandade apóstata. Toda. A cristandade apartada da verdade, é essa. O cristão falso, os profetas falsos. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Que testemunho de Jesus? Os judeus que vão pregar o evangelho do reino e na grande tribulação serão... Não só eles, mas a igreja de Deus também. Assim como foi lá no tempos antigos, no tempo de Roma, que mataram os profetas de Deus, mataram os apóstolos, derramaram sangue. Quem? Depois dos profetas antigos, tanto as outras nações, a Babilônia, o Islã, derramou as guerras santas, mas também depois o Império Romano. E depois, hoje, nos dias nossos de hoje, que o anticristo, o sistema do anticristo governamental e político vai perseguir aqueles que pregam a verdade. E alguns vão ser presos, outros vão fugir, vão escapar, outros vão morrer. Vai acontecer isso na grande tribulação, irmãos. Está na Bíblia. Serão mortos, serão martirizados, serão talvez até torturados nos porões dessas grandes instituições. Das igrejas, das denominações. Ela vai ser usada para tortura dos verdadeiros cristãos, entendeu? Porque eles vão fazer uma religião única para adorar o anticristo, né? Que é o falso Cristo, né? Que muita gente vai acreditar aí. Lá, nos porões desses grandes templos religiosos do catolicismo romano, havia salas de tortura. É só ler na história. É só estudar a história que você vê isso. Santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E João, ele diz, quando a vi, admirei-me com grande espanto. O que ele está falando? Tomei um susto. Por que tomou um susto? Porque aquela que devia ser um testemunho da noiva virgem pura se transformou numa grande meretriz. Se vendeu. O que é virgem pura? Não é virgem fisicamente, irmãos. É pura de coração, sincera para com o Senhor. Adorareis o Pai, não nesse monte, para a mulher samaritana. Não nesse templo de Jerusalém, mas em espírito e verdade. Pureza de coração. Tenhais uma fé como de uma criança. Isso é pureza, isso é virgindade de coração. Não é fisicamente na carne, assim que você não tenha relação com mulher
É lógico que você não pode ter relação com várias pessoas, que nem hoje está aí essa profanação, essa depravação. É a relação que Deus quer que você seja fiel. Como tem o casamento que Deus instituiu como uma figura do casamento de Cristo com a igreja verdadeira, entendeu? Que não trai Cristo, certo? Então, quando você adultera a sua mulher da mocidade, que eu vou fazer até um estudo de Malaquias que fala isso, é sua mulher da mocidade, você está sendo infiel. Então você é o mesmo que está traindo a Deus, entendeu? Porque Deus te deu a cônjuge para você ficar com ela e ela com você, entendeu? É isso. Governantes da terra, Apocalipse 17, Tá falando de 1 a 6. virgindade sexual O ali. cristão tem um trabalho neste Uma mundo, figura. e esse trabalho não é defender alguma denominação, uma organização religiosa, algum sistema religioso, algum líder religioso, como se essas coisas tivessem vindo de Deus. Não, não veio. Apenas a igreja, o corpo de Cristo, é que estava nos planos eternos de Deus, não alguma seita criada por algum falso profeta, ou até mesmo por um santo com boas intenções, porque muitas denominações foram criadas por homens de Deus com boas intenções, que não entenderam que é um só corpo. O Senhor disse que... E outra, ele falou que as instituições vão ficar, mas ela vai ser queimada, porque o próprio, a besta civil vai derrubar a besta religiosa. Entendeu? Porque o poder civil só vai usar o poder religioso para os interesses deles. Depois ela vai ser queimada, porque diz na Bíblia. Entendeu? A planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso está em Mateus 15, versículo 13. Agora eu pergunto para você, alguma dessas organizações ditas cristãs foi plantada pelo Pai ou são iniciativas meramente humanas? Se elas forem uma obra de Deus, então quem não está nelas está perdido. Mas se não forem, por que razão gastar tempo e saliva defendendo essas coisas? Paulo, o apóstolo, também deixa muito claro em que nós devemos empenhar os nossos esforços depois que somos feitos nova criação, novas criaturas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. De antemão para que andássemos nelas. A gente não é salvo por obras. Fique bem claro, a gente é salvo para as obras que Deus preparou. Não que a gente não deve fazer boas obras para ganhar salvação. A salvação é pela fé na obra que Cristo fez por nós na cruz. Isso é muito difícil para algumas pessoas entender isso. Não, nada que você faça pode pagar o que Cristo fez por você na cruz, irmãos. Nada bom, nenhuma bondade humana pode pagar. Entendeu? Então você vai fazer a obra depois de salvo, como gratidão a Deus por ele ter te salvado. Entendeu? Por amor a Deus, como ele te amou, dando a própria vida do próprio filho, para morrer na cruz para pagar seus pecados. É isso. Entendeu? Você teria coragem de afirmar que a igreja A ou a congregação B está na lista das boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas? Esse antemão é antes da fundação do mundo. Se é caracterizada como igreja, qualquer coisa que seja caracterizada como igreja, o seu plano, a sua origem, só pode estar antes da fundação do mundo, que foi quando Deus elegeu aqueles que seriam membros do corpo de Cristo, a igreja. Como que ele elegeu antes da criação do mundo? Porque ele é onisciente e onipresente, ele enxerga quem vai se converter e quem não vai, ele enxerga o futuro que vai acontecer lá, e ele também já nos conhecia na eternidade, porque ele colocou, que nos criou no embrião, dentro da barriga da mãe, e desenvolveu para nascermos. Entendeu? Versículo 4. Paulo escreveu também: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o apóstolo, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. De sustentação, tudo é figurativo. Outro fundamento, ele está falando de prédio, ele está falando de edifício espiritual, pedras vivas que somos nós. Entendeu? Porque a pedra de sustentação não tem. Quando você faz uma casa, não tem o fundamento, não tem as colunas. Ele é a pedra de sustentamento. Cristo e os apóstolos são o fundamento. E nós edificamos o resto das paredes. Somos a parede, as colunas que vai sendo colocada no corpo de Cristo. Nós seremos o edifício de Cristo, né? Ele habitará em espírito. Sobre este fundamento
Formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão ou recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, Mesmo todavia que como pelo fogo. fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, Aí, ó. e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Que sois Porque o vós, templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 9 e 17. Você teria coragem de afirmar que, por lavoura de Deus, edifício de Deus, Paulo estaria se referindo à igreja, ou congregação, ou comunidade a qual você dedica tanto tempo, tanta saliva, tantos esforços para defender? Se você demorou para afirmar que Paulo estava falando da sua organização religiosa, então você já entendeu. Então, daqui para frente, utilize sua saliva, seus esforços, seu dinheiro, para edificar sobre o único fundamento que Deus estabeleceu. Seja você também um construtor daquilo que vai permanecer. Utilize os materiais nobres, raros e duradouros que você encontra na palavra de Deus, na direção do Espírito de Deus. E não o feno, a palha, a madeira, que são coisas triviais que se encontram em qualquer lugar. Porque tudo que for construído fora do fundamento não vai permanecer. E tudo que for construído sobre o fundamento, porém com material descartável, material mundano, material humano, também não vai permanecer. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A evangélica não é fé de evangelho denominacional. Empregava toda a diligência. Evangelho é boa notícia, boa nova. Nossa comum salvação. Evangelho significa boa notícia. Me senti obrigado a Cristo morreu para pagar nosso pecado por nós, no nosso lugar. Isso é evangelho. Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, versículo 3. Encerramos aqui, muito obrigado. Compartilhe o vídeo, deixa o like para o algoritmo reconhecer que é importante, tá? Peça um like se concordou, compartilhe o vídeo, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos e badale o sininho para receber as próximas notificações. Amo todos vocês em Yeshua HaMashiach Cristo. Até o próximo.